Oi, tô aqui para responder mais uma pergunta que foi feita na caixinha de perguntas lá do meu Instagram. Se você não me segue lá ainda, o meu @ é Gabi Galeassi e aqui embaixo na descrição tem um link para você acessar o meu Instagram. Então eu vou responder a pergunta e a pergunta de hoje é a seguinte: sinais em libras podem variar com o contexto? A variação linguística atrapalha? Bom, são duas perguntas, então vamos para a primeira, né? Sinais em libras podem variar com o contexto? Sim, e isso é normal. Te trago um exemplo em português, a palavra manga. Manga pode ser a fruta, pode ser a manga da roupa, né? Outra palavra, canto, canto da sala, canto do pássaro, canto do verbo cantar, né? Eu canto, né? Substantivo, é verbo, é o canto da sala, é o quê? Tá bom? Então varia em português. Português é um idioma, Libras também é um idioma e também possui essas variações de acordo com o contexto, tá bom? E isso é normal, ok? Segunda pergunta, variação linguística atrapalha? Variação de contexto é diferente de variação linguística, tá bom? A variação linguística é um sinal que varia de região para região, ou socialmente, né, num grupo de pessoas, ou historicamente. Então vamos lá, vamos dar exemplo no português. Português tem lugares que falam macaxeira, outros falam aipim, outros falam mandioca. Todo mundo se entende, porque a língua que se fala no Brasil é o português, certo? Outra coisa, antigamente se falava supimpa e hoje em dia não se fala mais isso, mas se alguém falar a gente entende, não entende? Só variou de acordo com a história, conforme o tempo foi passando não se usa mais, ok? Então tem uma variação linguística aí da história. Se eu falasse a palavra, isso é muito top, antigamente as pessoas não entenderiam, certo? Porque não tinha, então variou isso aí linguisticamente. Outro exemplo, variação social. Determinados grupos de pessoas vão falar gírias que outros grupos não vão entender. Então, por exemplo, quem frequenta muito a igreja vai falar certas palavras tipo varão, varoa, né, para dizer o homem e a mulher na brincadeira aí, que e fora da igreja não vai ser usado. Outra coisa que se fala dentro da igreja, fulano se converteu. Essa palavra converteu é usada muito no meio religioso, mas fora dele talvez as pessoas não utilizem. Então, numa mesma cidade, grupos sociais diferentes podem usar vocabulários diferentes, tá bom? Então, pessoas aí que estudam medicina, elas vão utilizar determinados termos para simplificar aí uma explicação de um quadro, né? Que já tem uma palavra X, vão usar para se entender rapidinho. Se fora dali elas falarem, as pessoas não vão entender, tá bom? Então, no próprio grupo social se usam termos, palavras desconhecidas por outro grupo, tá? E isso é variação linguística, ok? Então não é só na Libras que isso acontece, no português ou em qualquer outro idioma, isso também acontece, tá? A variação de contexto é uma mesma palavra, do mesmo jeitinho, que muda o significado dependendo do contexto, tá? A variação linguística já é outra coisa, é uma palavra ou um sinal, no caso da Libras, que muda de acordo com a região, ou de acordo com a época, ou de acordo com o grupo social. Então, é o caso, né, da macaxeira, da aipim, da mandioca e desses outros que eu citei. Então, a variação linguística atrapalha? Não. Por quê? Em português, você não entende quando as pessoas falam? Pronto, em Libras é a mesma coisa. Libras é a língua brasileira de sinais. Então, não é a língua da região ou da cidade, é a língua brasileira, é falada no Brasil. Quando você não entende uma palavra em português, o que você faz? Pergunta para a pessoa o que significa ou, pelo contexto, você entende o que a pessoa está falando, certo? Mesma coisa em Libras, tá bom? Mesma coisa. Então, isso daí da variação linguística atrapalhar é um bloqueio criado pelas próprias pessoas que só dificulta a vida. E aí, muitas pessoas deixam de fazer determinados cursos porque, eu moro em outra região, não vou conseguir entender. E não tem nada a ver, tá bom? E a gente aprende sinais novos todo dia, mesmo quem tá aí, anos naquele universo da Libras, o contato com surdos, inclusive os próprios surdos, aprendem sinais novos todos os dias, porque nós aprendemos palavras novas em português, não aprendemos? Então, mesma coisa para Libras, tá bom? Então, a variação linguística não atrapalha e os sinais podem sim variar com o contexto, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, os coraçõezinhos, e não esquece de se inscrever no canal e me acompanhar lá no Instagram também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!